Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de uma postagem que foi feita aqui no Twitter em que um suposto avião translúcido é mostrado. Então essa postagem começa daquele jeito usual, em que pega uma imagem do planeta Terra e vai aplicando zoom, conforme aparece, chega numa cidade, num aeroporto, e aí eles encontram isso aqui. Um avião normal, um avião comum, e esse avião aqui, que, ao que tudo indica, é translúcido. Tem a forma de um avião, mas é completamente translúcido. Ele até mostra, então, depois uma imagem do que seria um avião translúcido. Esse avião aqui. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender como que esse fenômeno é explicado. O que é um avião invisível? Em português, o termo avião invisível descreve uma classe de aviões militares. Esse uso é um tanto inadequado, porém, porque um radar funciona emitindo ondas eletromagnéticas e recebendo essas ondas de volta, através da reflexão, para localizar objetos, por exemplo, aviões. Aviões invisíveis, por sua vez, são projetados para deixar a menor pegada possível num aparelho de radar. O avião invisível é projetado de diversas formas, que são mudanças comparadas ao avião usual. Ele tem emissões térmicas do motor reduzida para deixar uma pegada infravermelha e térmica muito menor. Ele é produzido num formato que vai minimizar a área disponível para reflexão. Alguns são mais semelhantes a um caça usual, mas alguns são desse jeito aqui, triangulares. É usado um material que absorva ondas eletromagnéticas de radar, então não vai refletir, ou que deixa as ondas passar, então também não vai refletir. E a área exposta da cabine, os dutos do motor, o compartimento das bombas, tudo isso é reduzido. Tem muitos aviões invisíveis, todos eles têm um formato curioso, mesmo os que parecem um caça normal são bastante curiosos, mas a questão é, nenhum desses aviões é translúcido, e todos os aviões invisíveis são perfeitamente visíveis para um ser humano. Você está vendo eles aqui, eles não têm nenhum botão que deixa translúcido. Nenhum avião no mundo funciona assim. Não existe avião translúcido. O mais próximo disso é um conceito que a Airbus publicou em 2011 desse avião aqui. Então você teria quase que uma visão totalmente exposta do exterior. Mas isso é um conceito, é muito legal na mente do artista. E talvez esse artista não entenda muito de aviação, porque um negócio desse é muito difícil mesmo de ser implementado pela questão de engenharia dos materiais. Você não consegue simplesmente substituir um material opaco por um material translúcido e manter as propriedades que você precisa para um avião. Então é provável que isso nunca seja implementado e esse avião certamente também não é invisível a olho nu, conforme sugere na postagem. Mas a imagem mostrada na postagem, porque essa imagem aqui mostra, né, o que seria um avião invisível, ou quase invisível. Isso aqui é uma montagem. Se você fizer uma busca reversa, você vai achar a imagem original, essa aqui. E a original de onde a montagem foi feita é essa aqui. É um avião normal. É um avião provavelmente na categoria dos aviões invisíveis, que segue todos aqueles princípios de design que eu falei para vocês, mas ele não é translúcido originalmente. A pessoa pegou, tacou isso aqui no Photoshop, fez uma seleção, deixando de fora a cabine, e aí reduziu a transparência para ficar desse jeito. Essa imagem é totalmente falsa. Ok, não existe avião translúcido, mas eu estou vendo claramente um avião translúcido aí, então isso requer maiores explicações. Isso requer uma demonstração, e esse é o tema do vídeo. Vamos então pesquisar pelo local em que isso aconteceu. Essa imagem é na Diaz Air Force Base, situada no Texas. Você pode fazer a pesquisa aqui, e aí você tem que ativar uma coisa chamada construções em 3D. Aí o avião invisível aparece. Então o hangar, esse aqui, e olha só, conforme a gente dá zoom, você vê claramente os contornos de um avião aqui. Acho que esse nível de zoom já é suficiente para você perceber aqui, né? As duas asas, a cauda e o nariz. Então aqui você vê um avião normal, além de, claro, o dito avião invisível que aparece na filmagem. Então a resposta para essa pergunta é bastante decepcionante, porque nós temos então aqui na imagem do Google Earth mostrando o avião invisível, e olha só o que acontece quando eu desativo as construções em 3D. O avião desaparece completamente. O avião aparece quando eu ativo as construções em 3D, você consegue vê-lo aqui. É meio difícil de enxergar, ainda mais se você está numa tela reduzida, mas ele aparece aqui e desaparece aqui. Olha só. Portanto, o avião invisível é um mero artefato da opção de construções 3D do Google Earth. E como que essa opção funciona? Tem um vídeo aqui que explica muito bem. Ela é feita usando imagens de aviões. Os aviões sobrevoam a região, capturam múltiplas imagens
Essas imagens pegam ângulos diferentes, afinal de contas o avião está se movendo. O avião não precisa circular o objeto, ele só precisa passar em cima do objeto, e aí várias fotos diferentes são enviadas para um algoritmo, e esse algoritmo vai produzir um modelo 3D desses objetos. Isso inclui prédios, carros, barcos, árvores, tudo isso. Então, se você pesquisar aqui, por exemplo, Wall Street, que é sem dúvidas um lugar muito popular, a sua cidade do interior provavelmente não vai ter isso, porque o Google Earth só gasta recursos com lugares relativamente populares, povoados e assim por diante. Então, olha só, você vai ter uma visão aqui completa da cidade. Né? Você vê aqui os prédios, você vê os barcos. E, claro, não é uma renderização boa, igual você tem, sei lá, jogando Cyberpunk. É um negócio bem feio, para falar a verdade. Mas é uma renderização 3D dos objetos e até mesmo carros aparecem. Ele demora um pouquinho para carregar tudo, mas você vê que até tem modelos 3D para os carros. Então, é assim que esse sistema funciona. Então, de volta para a imagem da base, que é essa imagem aqui, o que aconteceu nessa situação que produziu um avião invisível foi um mau funcionamento do Google Earth. Então, o Google Earth recebeu uma imagem do avião, que foi fotografada por cima. Então, o Google Earth trabalhou aqui com duas imagens. A primeira imagem foi a imagem que foi enviada ao algoritmo que produziu a renderização 3D e incluiu esse avião aqui. A segunda imagem foi a imagem que foi exibida para o usuário final, e é a que você vê aqui, onde não tem avião nenhum. Prova disso é que tem também carros invisíveis aqui. Olha só, se eu aplicar um zoom considerável, você vai ver uma série de carros sombreados que aparecem aqui, mas que quando você tira construções 3D, os carros desaparecem completamente. Esses aqui não são invisíveis, mas esses aqui são. Não tem carro nenhum aqui, mas ele aparece quando você clica. É porque a imagem original que foi usada para gerar o modelo de construções 3D tinha esses carros e tinha um avião a mais ali. Mas por alguma razão que a gente desconhece, a imagem que foi parar como definitiva no Google Earth não mostra avião e não mostra esses carros, porque esses objetos simplesmente saíram do lugar com o tempo. O que mostra no lugar do avião é simplesmente alguns veículos militares e alguns quadrados de concreto que são cinzas, ao contrário do bege, que corresponde ao exterior. Agora, como que um avião invisível se parece no Google Earth? Se você pesquisar, você vai encontrar. Nós já tivemos uma captura em que um avião invisível foi fotografado no Google Earth. No caso, ele viu isso no Google Maps, isso faz alguns anos, 2021. Ele tem essa forma aqui. Você vê, então, os detalhes do avião. Ele é perfeitamente visível, mas ele aparece desfocado com esse efeito arco-íris. Ah, é porque o avião é invisível? Não. As cores do arco-íris, a imagem borrada, aparecem em todos os aviões. Isso é uma consequência da velocidade que eles estão. Você vê outras duas fotos em que esse efeito arco-íris e o efeito borrado aparecem do mesmo jeito. Infelizmente, você não consegue mais ver o avião invisível no Google Maps se você jogar aqui, mas se você jogar no Google Earth e tiver um pouco de paciência, talvez você seja capaz de localizar a origem, né, dessa imagem. Então você teria que vir aqui nas versões antigas e ir atrasando até chegar na versão que exibe o avião invisível. Assim, a gente pode concluir que é falso o vídeo que mostraria um avião invisível fotografado pelo Google Earth. Os aviões invisíveis são invisíveis ao radar, ou quase isso, mas são perfeitamente visíveis para um ser humano e também para o Google Earth. A imagem mostrada no vídeo é só uma fotomontagem. O que a gente vê na realidade é um modelo 3D que foi gerado erroneamente pelo algoritmo do Google Earth, provavelmente a partir de outra imagem. Então ele texturiza a imagem do avião invisível com a textura do chão. Então o que acontece, eu vou mais uma vez voltar para a base em questão e você vai entender do que eu estou falando, ele tem que colocar alguma textura no objeto. Como ele não usa modelos próprios de avião, de carro, etc., ele simplesmente pega a textura do chão e aplica um algoritmo aí para dar a exibição. Deixa eu voltar aqui para a imagem em questão. Então perceba que a textura do avião visível é exatamente a mesma textura do avião que foi fotografado, só que colocado aqui no modelo 3D. Claro que isso não é tão perfeito, então o avião parece que ele está chumbado no chão, né? Porque a textura do chão vai um pouquinho na direção do avião, e o outro aqui, por outro lado, está completamente usando a textura do chão. Ele está bege e cor de cimento porque ele copia a textura do chão. Voltando, né, para as... Acabei de fazer uma besteira, voltando para as conclusões. Justamente por essa razão, também existem carros translúcidos na base, e o objeto aqui não é um objeto real, é só um erro do Google Earth. Valeu para você que assistiu, eu gravei esse vídeo, é um vídeo bem curtinho, bem simples, no meio
de outro vídeo que eu estou produzindo. É sobre uma conspiração a respeito da natureza da internet. Vai ser um vídeo meio longo. Talvez você saiba do que eu estou falando, talvez não. Fica aí um mistério. E a gente se vê. Falou!